Adição e subtração com números decimais. Para a gente somar número decimal com decimal, a regra é simples. Vírgula abaixo de vírgula. Coloca a vírgula e depois tu organiza os números. Para que os números que estão antes da vírgula sejam somados apenas com os que estão antes da vírgula e os números que estão depois da vírgula sejam somados com quem está depois da vírgula. Observe aí esse exemplo da direita, que o primeiro número tem menos números depois da vírgula do que o outro, certo? Então, observe como foi organizado os números aí para somar. E depois você soma normal. 3 mais 8 dá 11, sobra 1, sobe 1. 6 mais 5 dá 11, com o que subiu dá 12, aí vai 1. 6 mais 1 dá 7, com o que subiu dá 8. 2 mais 3 dá 5 e assim vai, certo? Aqui na subtração com números decimais, a gente tem que observar, nesse exemplo da direita, tá faltando um número de casas decimais para ficar igual com o número de baixo, então a gente tem que obrigatoriamente acrescentar o zero. Se for o de baixo que fica faltando um número, não precisa, mas se for o de cima, tem que obrigatoriamente acrescentar o zero. Aí a gente vai e pede emprestado. No exemplo da esquerda, o de 3 não dá para tirar 8, aí eu pedi emprestado ao 6, aí o 6 virou 5 e o 3 virou 13. Aí de 5 tirou 5, tá ótimo. De 1 não dá para tirar 6, pedi emprestado ao 9, o 9 virou 8 e 1 virou 11. Depois a gente subtrai normal. 8 para 13 é 5, 5 para 5 é 0, 6 para 11 é 5 e 7 para 8 é 1. Nesse exemplo da direita, do 0 não dá para tirar 8, então eu peço um emprestado, aí virou 10. E o 3, que eu pedi emprestado a ele, virou 2. Aí de 2 não dá para tirar 5, pede um emprestado a 1, 1 vira 0 e o 2 vira 12. E de 0 não dá para tirar 6, então eu peço emprestado ao 8, que vira 7, e o 0 virou 10, aí 10 menos 6. Certo? Aí depois faz subtração normal. 8 para 10 dá 2, 5 para 12 falta 7, 6 para 10 falta 4 e 4 para 7 falta 3. Aqui é quando a gente vai somar decimal com natural, que é uma das contas que as pessoas mais erram. Porque, tipo, nesse exemplo da esquerda, quando vai somar 2 mais 3,658 milésimos, as pessoas geralmente colocam o 2 lá atrás, perto do 8, e não é. O 2 é inteiro. Então, se ele é inteiro, ele não pode ficar depois da vírgula. A mesma coisa aqui no 213. O 213 tem que somar com 3, porque ele é inteiro, ele não tem vírgula. Então, ele não pode ficar atrás da vírgula. Ele não pode somar com 658. Certo? Aí, se você quiser, que não é obrigatório, você coloca zeros para completar. Bota lá, vírgula 000. Mas, se não quiser, você pode somar assim que nem eu somei. Abaixo os números decimais e soma lá os números naturais que estão antes da vírgula, sem problema nenhum. Aqui, na subtração com número decimal, natural e decimal, a regra é diferente da adição. Tipo, a regra é parecida, só que aqui, como eu disse a vocês, obrigatoriamente tem que colocar o zero. Então, eu vou fazer 9 menos 3,658, tem que botar 3 zeros para completar. Para poder pedir emprestado, para poder subtrair, porque aqui eu não vou poder descer, que nem eu fiz na adição, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 9, aí tem 3 números decimais no número de baixo, então eu coloco 3 zeros em cima. Aqui nesse 213, tem 3 números embaixo, então eu tenho que botar 3 zeros em cima. Quando for subtrair, observe esse detalhe. Eu peço emprestado do 9 para o primeiro zero, que é esse zero que está em cima do 6. Aí, quando eu tirar do 9 para o primeiro zero, o 9 vira 8 e o primeiro zero vira 10. Aí, agora que ele é 10, eu vou pedir emprestado dele para esse zero que está em cima do 5. Aí, esse primeiro zero que era 10 virou 9 e o zero que estava em cima do 5 virou 10. Aí, agora que ele é 10, eu posso pedir desse zero em cima do 5 para o 8, o que está em cima do 8. Aí, o que está em cima do 5 vai virar 9 e o que está em cima do 8 vai virar 10. Certo? É que nem na escola, quando a professora não deixa você se levantar. Aí você quer um corretivo de alguém que está na frente. Aí o que você faz? Ela passa para quem está atrás e vai passando até chegar em você. A mesma coisa é aqui. Então, eu peço o primeiro emprestado para o primeiro zero, aí ele vira 10. Aí eu posso emprestar para o outro, aí ele vira 9 e o próximo vira 10. E posso emprestar para o outro, que aí ele vira 9 e o próximo é que vira 10. Certo? Porque algumas pessoas, quando vão subtrair, tira do 9 para o primeiro zero e todo mundo vira 10. E não pode. Você tem que pedir de um para o outro, certo? E sempre que for pedir, ele vai diminuir o número, aquele que está na sua frente. A mesma coisa aqui nesse 213. Eu peço do 3 para o primeiro zero. Aí o 3 vira 2 e o primeiro zero vira 10. Aí já que ele é 10, ele pode emprestar para o outro zero. Aí ele vai virar 9 e o outro zero vira 10. Aí, já que ele virou 10, eu posso emprestar para o outro zero. Então, o do meio vira 9 e o último zero vira 10. E depois subtrai normal, certo? Não erre, por favor.
Aqui são outros exemplos, que é a adição com 3 parcelas. Então, eu tenho aí, ó, 2 inteiro, 163 milésimo. Aí, o outro número já tem 2 números depois da vírgula. E o outro só tem 1. Quando isso acontece, os números têm casas decimais diferentes. Primeiro, a gente coloca a vírgula. Aí, depois de colocar a vírgula, começa a organizar. Tá, o primeiro número, quem é que tá antes da vírgula? É o 2. E depois, 163. Segundo número, quem é que tá antes da vírgula? 36. Então, 36 tem que ficar embaixo do 2. E o 58 embaixo do 163, só que tem que ser nessa ordem. Bota o primeiro número assim depois o primeiro número logo depois da vírgula e o outro depois. Para não se confundir, não botar o 58 lá atrás, que não pode. Tem que ficar nessa ordem que eu coloquei. O 2 é embaixo do 5. Ele não pode ir lá para trás, porque o 2 é décimos. Observem que se a gente for botar no quadro valor de lugar, no primeiro número lá, o 2,163. O 1 é décimos, então ele tem que ser o primeiro número. O 6 é centésimos. Segundo número. E o 3, milésimos. Aí no número de baixo, o 5 é décimos, então por isso que ele está embaixo do 1. O 8 são centésimos, por isso que ele está embaixo do 6. E no terceiro número, o 2 são décimos, então por isso que ele está embaixo do 5 e do 1. Certo? Então quando vocês forem montar a conta de vocês com vírgula, lembre-se desses detalhes. Porque se eu coloco o 2 embaixo do 3, por exemplo, eu estou dizendo que o 2 é milésimos. E não é milésimos, ele é décimos. Nesse outro exemplo aí, eu tenho 2 números naturais e um número decimal. Então, os 2 números naturais têm que ficar junto com aquele que está antes da vírgula, com o número com a parte inteira. E o 658 ficou sozinho, porque só tem ele depois da vírgula. Certo? Então, eu espero que vocês observem esses detalhes quando for somar e subtrair números decimais, porque eu vejo muita gente errando. Porque quer somar de qualquer jeito e não pode, tem que obedecer regras. No conjunto dos números racionais, quando a gente vai trabalhar com números decimais, tem que ter essas regrinhas que a gente precisa observar, certo? Então, boa sorte daqui pra frente, eu espero que vocês não errem mais.